Olá, crianças! A paz do Senhor! Eu sou a tia Bianca e estamos aqui para mais uma aula da EBD com a classe dos juniores, os amigos de Deus. Então vamos começar mais uma aula com uma oração? Convido a todos para fecharem os seus olhinhos e se ligarem com o Papai do Céu, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento queremos te agradecer pelo início de mais uma aula, Senhor, que estamos tendo aqui pelo canal da nossa igreja, Senhor. Abençoa cada aluno que está assistindo, Senhor, que essa palavra de hoje, que essa aula de hoje venha encontrar morada em cada coração que está nos ouvindo neste dia. Queremos te pedir que nos ajude, que tome a frente desta aula e que tudo venha a ser uma bênção para a honra e a glória do teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém! Então, crianças, nesse trimestre, nós estamos aprendendo sobre a igreja, a casa de Deus. E eu trouxe aqui um modelo de um templo lá da época de antigamente, do Antigo Testamento, onde as pessoas adoravam a Deus. Então, na primeira aula nós aprendemos que a igreja é um lugar de comunhão. Na segunda aula aprendemos que a igreja é um lugar de oração. E na aula de hoje vamos aprender que a igreja é um lugar de adoração. Além de ser um lugar de comunhão, de oração, também é um lugar de adoração. Mas o que será adoração? Vocês sabem? Eu trouxe aqui para vocês o significado dessa palavra. Adorar significa venerar, reconhecer, se render por completo, atribuir a glória a quem realmente merece. E quem é, crianças, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor? É o nosso Deus, o Deus que nós adoramos. Ele merece a nossa adoração. E o templo que eu trouxe aqui para vocês tem a ver com o nosso versículo, o texto áureo da nossa lição, que é o Memorizando, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 23, parte B, que diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então, crianças, esse versículo é lá daquela passagem que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E logo que ela descobre que Jesus, ele é um profeta, como ela mesma mencionou, Senhor, vejo que tu és profeta. Quando ela reconheceu o senhorio de Jesus, ela teve uma dúvida sobre o lugar de adorar o Senhor. O verdadeiro lugar de adorar o Senhor. Por quê? Os samaritanos diziam que o lugar para se adorar não era no templo, era no monte. Olha só, era no monte. E os judeus diziam que era para adorar lá em Jerusalém, no templo. Mas sabe o que Jesus disse para ela? Exatamente o que tem nesse versículo. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que é isso, crianças? É uma adoração vinda do coração, em espírito e em verdade. Só pode ser de verdade se sair do coração, independente se for no monte ou se for no templo. Jesus estava dizendo: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E foi por isso que eu trouxe isso para vocês, para que nós entendamos que a verdadeira adoração a Deus não necessita de um lugar específico, mas a verdadeira adoração, nós não precisamos estar em um lugar, nós precisamos sentir e adorar a Deus de dentro para fora. Não é um lugar que vai nos fazer adoradores, mas é o que está dentro do nosso coração. Qual é o sentimento, qual o desejo que eu tenho dentro do meu coração? É de adorar o Senhor? Então isso independe de lugar. Foi isso que Jesus quis dizer para aquela mulher naquele dia que ele teve um encontro com ela. E então aquela mulher entendeu que realmente como é que se adorava a Jesus. Então, falando desse versículo de hoje,
nós vamos entrar na nossa aula. Então, vamos lá, crianças. Crianças, a lição de hoje traz uma história de 2 missionários que adoraram a Deus num lugar e numa situação muito difícil e que aquela situação não impediu que eles adorassem ao Senhor. Vocês sabem de que eu estou falando? Eu estou falando de Paulo e Silas. Paulo e Silas eram 2 missionários que falavam da palavra do Senhor Jesus, proclamavam por onde eles passavam. E determinada vez, eles estavam em um lugar e existia uma moça que tinha um espírito mau. Ela fazia adivinhações para ganhar dinheiro e lucrar algumas pessoas. E ela começou a falar algumas coisas para Paulo e Silas, mas coisas que não vinha de Deus. Porque o que vem de Deus, crianças, traz paz. E Paulo e Silas não sentiram paz naquilo que aquela moça estava falando. E eles entenderam pelo Espírito Santo que aquela moça estava cheia do que não prestava, estava cheia do mal. E eles, tomados da autoridade do Senhor, eles expulsaram aquele espírito imundo da vida daquela moça pelo nome de Jesus e ela foi curada. Mas as pessoas que lucravam através das adivinhações daquela moça não gostaram nada porque ela tinha sido liberta, porque ela tinha sido curada. E sabe o que aconteceu, crianças? Sabe o que aconteceu com Paulo e Silas? Porque eles fizeram aquele bem para aquela moça, eles expulsaram aquele espírito imundo, eles foram parar numa prisão. Eles foram presos. Sabe por quê? Porque fizeram o bem. Eles foram presos. E aquela situação é uma situação muito difícil, né, crianças? Como é que você faz o bem a alguém e você é preso? Você tira daquela pessoa um espírito mau. Mas as pessoas não gostaram e mandaram prender. E eles, dentro daquela prisão, sem ter feito nada de errado, mandaram prender eles. E eles ficaram lá naquela situação, presos, crianças. Olha só como eles estavam. E sabe o que os soldados faziam antes de prender? Machucavam, batiam, espancavam. E Paulo e Silas, antes de serem presos, colocados dentro da prisão, eles foram machucados, eles apanharam e eles estavam feridos dentro daquela prisão, um lugar feio, um lugar ruim, e eles não mereciam estar ali, estavam feridos, podiam estar tristes. Mas sabe o que eles fizeram dentro daquela prisão, crianças? Eles não murmuraram, eles não reclamaram. Sabe o que eles fizeram? Eles foram adorar ao Senhor. Eles começaram a cantar e a orar, adorando ao Senhor naquela prisão. E todos os presos ouviam o louvor e a oração de Paulo e Silas. Vejam só, aquela situação, aquele lugar não foi um impedimento para Paulo e Silas adorar o nome do Senhor. E ali, através daquela oração, vocês sabem, crianças, o que aconteceu? De repente, o chão começou a tremer e as cadeias foram soltas. As portas se abriram e as cadeias daquela prisão foram soltas pelo poder da adoração de Paulo e Silas. E através daquela adoração de Paulo e Silas, eles foram soltos. E o soldado que estava cuidando daquela prisão ficou muito atormentado. Ele até quis se matar, porque ele viu todas as portas da cadeia abertas, soltos, os presos. Ele achou que os presos tinham ido embora. E ele disse: meu Deus, o que vão fazer comigo?
As portas abriram, vão achar que fui eu que abri e liberei esses presos. E ele ficou muito atormentado e quis se matar. Mas Paulo e Silas disse para ele: não faças nenhum mal, nós estamos aqui e não vamos sair antes que nos liberarem. E aquele soldado ficou tão maravilhado com aquela atitude dele que ele se prostrou e ele perguntou a Paulo e a Silas: o que é necessário para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E naquele dia, Deus salvou aquele soldado, aquele carcereiro, não só ele, mas toda a sua família, porque ele quis que o evangelho de Jesus fosse pregado também para a sua família. Naquele mesmo dia, ele foi batizado por Paulo e Silas e ele e a casa dele foram salvos. E no outro dia, Paulo e Silas foram libertos daquela prisão e glorificaram o nome do Senhor. Vocês estão vendo, crianças, como não depende de um lugar específico para adorar? Paulo e Silas podiam estar dentro daquela prisão, mas poderia estar reclamando, chorando, até porque eles foram presos injustamente, mas eles escolheram o melhor caminho, o caminho da adoração. Então, eles foram soltos. No outro dia, eles foram libertados e eles não saíram sem permissão, não. Eles saíram depois que foram libertos. Essa história que a lição nos trouxe neste dia nos mostra que nós devemos adorar independente da situação, adorar o Senhor. Então, crianças, quando você estiver na igreja, que hoje não é mais desse jeito, né? Esse é um templo de antigamente, mas representa a casa do Senhor. Quando vocês estiverem na casa do Senhor, procurem adorar o Senhor e esquecer todos os problemas, porque lá também é um lugar de adoração. Adoração, além de um lugar de comunhão, oração também é um lugar de adoração. E que independente das circunstâncias, nós possamos adorar ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor para encerrar essa aula? Deus te abençoe, criança. Até a próxima aula.